a esses lançamentos, tá? E para a gente se organizar, eu separei esse treinamento em alguns blocos, tá? Então, eu vou falar primeiramente aqui do evento R1000, que é das informações do contribuinte, que precisa ser configurado no sistema para mandar essas informações por órgão, tá? Depois que eu falar do R1000, eu vou tocar novamente no R2010, que é de retenções, contribuição previdenciária, tomadores de serviços. E aí sim, eu vou entrar no evento da série 4000, que é o 4010 e 4020, referente aos pagamentos, né, de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Só que cada bloco desse, pessoal, eu vou dar uma pausa aí para a gente estar respondendo as dúvidas de vocês referente a esses assuntos, tá? E no final eu vou falar sobre algumas melhorias, alguns relatórios, algumas questões que está em andamento aqui com a gente ainda, e vou tocar em alguns pontos também relevantes para contextualizar todo esse conteúdo, tá? Então eu vou dividir esses blocos aí, lá do início do que precisa ser feito primeiro até o último evento, e aí no final de cada bloco a gente vai responder aí a pergunta de vocês e as dúvidas. E se caso tiver alguma pergunta que não está interligado com esse assunto, a gente vai tentar também auxiliar vocês aí lá no final, tá? Bom, o intuito realmente é esse treinamento porque a gente percebeu que estava tendo muitas dúvidas referente a algumas configurações e marcações no sistema referente a essa remessa, né? E semana passada nós subimos aí essa geração e agora a gente vai estar ministrando aí para funcionando. Primeiramente, pessoal, eu queria passar para vocês aqui algumas questões. O Matheus vai divulgar para vocês novamente a live do professor Gilvan, tá? Para quem não assistiu a live foi muito boa, porque o professor Gilvan tocou em vários pontos, em várias questões da legislação, que facilitou muito o entendimento, tá? Então nós vamos divulgar novamente para vocês o link da live que o professor Gilvan Dantas realizou aqui em parceria com a Megasoft, tá? Eu não vou entrar diretamente em legislação, em categorias de retenções, em percentuais, tá? O foco do treinamento aqui realmente é o manuseio do sistema para essas informações, mas eu vou sim tocar em alguns pontos principais para poder aí esclarecer alguns pontos para vocês, tá? Bom, primeiro eu vou divulgar aqui novamente as instruções para vocês, caso queira, né, aprofundar aí em mais informações. Bom, a instrução normativa RFB número 2043 de agosto de 2021, ele fala sobre a questão da escrituração, né, fiscal digital de retenções e outras informações, o FDRINF. Então, ali traz bastante esclarecimentos sobre essa geração desses dados para o FDRINF, tá, pessoal? Uma outra instrução aqui importante é a instrução normativa RFB, número 2021, de 16 de 4 de 2021. Essa daqui, ela é importante porque ela fala sobre as contribuições previdenciárias e as contribuições destinadas às outras entidades ou fundos incidentes sobre o valor de remuneração da mão de obra utilizada na execução de obras de construção. Essa instrução, quando eu for falar lá do evento R 2010, sobre o CNO do cadastro de obras, pessoal, ela tem uma orientação bem didática referente a essas informações, tá? E também nós temos aqui a instrução normativa RFB número 2145 de 2023, também tem uma instrução normativa RFB número 2110 de 2022 e também temos aqui, na minha opinião é uma das principais, a instrução normativa RFB número 1234 de 2012. E essa daqui em especial, ela fala sobre a retenção de tributos incidentes sobre pagamentos efetuados à pessoa jurídica, tá, pessoal? E uma ênfase lá no artigo 4º, ela fala sobre o serviço na qual não deve ter essa retenção. Então aqui, eu estou divulgando, pessoal, só para facilitar aí para vocês, né, quais são as normativas que vão reger
esse conteúdo aqui que a gente vai passar agora, que está inteiramente ligado lá com os arquivos do FDRINF, tá? Para poder aí orientar vocês, caso queira fazer uma pesquisa mais detalhada. E na live do professor Gilvan também, ele fala bastante sobre essas instruções, sobre as retenções do imposto de renda de pessoa física e jurídica, sobre os percentuais, e também tem bastante informações referente a assuntos corriqueiros aí e que geram muitas dúvidas também, tá? Como eu disse a vocês, alguns pontos a gente vai colocar em ênfase aqui, mas era essa divulgação aí que eu queria passar para vocês aí primeiramente, tá? Bom, então eu vou começar aqui com um evento. Sim? Tá, vai abrir no YouTube? Tá. Pessoal, excedeu a quantidade aí de pessoas no Zoom, e aí a gente vai mandar aí o link, tá? Porque a gente vai abrir lá no YouTube, tá? Vai chegar até aí para vocês esse novo link. Bom, vamos iniciar então aqui, pessoal. Bom, eu queria começar aqui mostrando para vocês a tela de geração do FDRINF, dessas movimentações do FDRINF, que na tela 1465. O que acontece? Nós melhoramos essa tela para dividir essas duas séries, né? A série dos eventos R2000 e a série dos eventos R4000. Então, se vocês entrarem aí no sistema, na tela 1465, vocês já vão ver aí essa melhoria, justamente para evidenciar os eventos da série R2000, né, que está diretamente ligado lá pela liquidação, pelo regime de competência, que eu vou falar sobre eles, e também pela série R4000, que está diretamente ligado ali com a ordem de pagamento e a retenção do imposto de renda, se houve ou não essa retenção. Tá? Então, o primeiro passo foi esse. Nós melhoramos essa tela para ficar de uma forma mais prática e visível essa geração dessas informações. Aqui na série R2000, nós temos aqui, nos eventos não periódicos, o evento R1000, que é a informação do contribuinte, e é por ele que eu vou iniciar aqui. Esse evento R1000, pessoal, ele está lá no nosso site de treinamentos, tem esses eventos, tá? Esses eventos da série R1000 aí, nós já vem enviando eles há alguns tempos, então a gente já tem no nosso site de treinamento os vídeos explicando sobre cada um deles. Em específico, esse R1000, que é a informação do contribuinte, para essa remessa agora da série R4000, para quem ainda não mandou esse evento, precisa ser enviado, tá? E essa remessa do FDRINC, ela é feita por órgão. Desculpa. Então tem que ser enviada por órgão. E aí é que chega o X da questão. Eu queria falar para vocês o seguinte: alguns municípios que ainda não mandaram as informações, né, que vão começar a mandar agora, porque agora que fez a configuração certa no empenho, agora que fez a retenção corretamente, talvez na hora de mandar esses eventos, vai acontecer de quando clicar aqui no órgão, na tela 1465, vai dar essa mensagem: empregador não encontrado. Por quê? Porque esse empregador precisa ser cadastrado por órgão, para estar gerando essas informações por órgão, né? Por exemplo, eu estou aqui no Fundeb, no órgão 6, justamente para fazer esse exemplo aí para vocês, que não tem esse empregador, e que vocês vão deparar com essa informação. Porque como essas informações devem ser enviadas por órgão, cada órgão deve ter o seu empregador. Então, para mandar esse evento R1000 para quem ainda não mandou, tá? Porque quem mandou não precisa enviar, pessoal. Só para quem não mandou esse evento R1000 ainda lá para o FDRINF, que é o primeiro evento base que precisa conter lá no site para poder mandar os seguintes eventos, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui no Fundeb, fui clicar na tela 1465, ele deu uma mensagem, ó, empregador não encontrado. Então, qual que é a ação para estar enviando esse R1000 aí para esses fundos, para esses órgãos que não tem esse envio ainda? É ir lá no cadastro de órgãos, na tela 4, nós criamos aqui do lado dados FDRINF. Assim que vocês clicarem nesses dados FDRINF aqui no cadastro de órgão, ele vai puxar a tela 1287 lá da folha de pagamento, né, onde é cadastrado esse empregador. Então, nós puxamos esse atalho para o cadastro de órgão para facilitar aí para vocês, tá? Então, quando vocês entrarem no cadastro de órgão, ali do lado direito, ali logo abaixo,
vai ter aí dados do FD-Reinf. Então, vocês clicam lá que ele vai abrir essa tela aí do empregador. Então, esse empregador, pessoal, ele se faz necessário para poder gerar esse evento R1000. Então, eu vou clicar em novo aqui, né? Lembrando que eu estou aqui no Fundeb. Quando eu clicar em novo, ele já vai me trazer o CNPJ, o nome aqui do empregador, e aí tem algumas observações aqui que é importante, que são muito importantes nesse cadastro, né? Bom, o primeiro passo é pesquisar esse CNPJ desse fundo lá no cartão CNPJ. Então eu vou aqui, vou clicar aqui no Google mesmo, pesquisar cartão CNPJ e vou fazer a pesquisa desse CNPJ. Bom, o porquê? Porque eu preciso de algumas informações, né? O número de inscrição matriz, que está aqui, desse fundo, né, que nós vamos precisar. Vamos precisar também do código aqui da atividade e principalmente da natureza jurídica desse órgão. Então, a pesquisa do cartão do CNPJ dá todas as informações essenciais que a gente precisa para cadastrar no sistema. Então, aqui no sistema, precisa colocar a natureza jurídica, né? A natureza jurídica aqui é o 303.1. Então, eu vou colocar aqui. Desculpa, é 103.1, né? Deixa eu confirmar aqui. 103.1, ok. E aqui, o CNPJ do ente federativo, que é o CNPJ da matriz. Então, também é o mesmo, né? Eu vou copiar ele aqui. No caso, é o mesmo CNPJ. E essa opção, pessoal, empregador pertencente somente ao FD-Reinf, é importante estar marcado, porque esse empregador aqui, ele é apenas para as informações do FD-Reinf. Então, tem que marcar essa opção, empregador pertencente somente ao FD-Reinf, tá? A classificação tributária 85 e a natureza jurídica de acordo com a pesquisa aqui do CNPJ. Por quê? Porque se tiver uma natureza jurídica diferente ou tiver um número de CNPJ matriz diferente do cartão CNPJ, quando for enviar esse evento R1000, ele vai dar erro, ele vai dizer, olha, a natureza jurídica não pertence ao CNPJ informado, e assim por diante. Então, essas informações têm que estar de acordo com a pesquisa lá do cartão do CNPJ, tá? E aqui é o CPF, é o nome do responsável pelo órgão, né, que já vem automaticamente. Essas informações aqui, indicativo de situação de pessoa jurídica é situação normal, 0. Indicativo de construtora, nesse caso, é o 0. Indicativo de cooperativa, se é cooperativa ou não, no nosso caso aqui é o 0. Indicativo de desoneração da folha. Isso aqui é se o fundo, o órgão é optante pela desoneração da folha ou não, tá? No nosso caso aqui eu vou colocar 0 também. Então, feito esse cadastro aqui do empregador, aí sim, que é feito por órgão, né? Cada órgão tem que ter o seu cadastro de acordo com a pesquisa do cartão do CNPJ. Agora sim, se a gente voltar lá na tela de geração, quando a gente chamar aqui o evento da série R1000 e gerar o evento, ele já vai estar disposto aqui para estar gerando essa informação. Só um minutinho, pessoal. Tá, pessoal, é o seguinte, a gente vai mudar aqui algumas informações para melhorar aí para vocês a imagem, tá? Ah, pessoal, estão perguntando isso, se vai ficar gravado, vai sim, tá? Vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar lá no nosso site de treinamento para vocês essas informações, tá? Posso compartilhar aqui, Maurício? Bom, eu compartilhei aqui, pessoal, para melhorar aí para vocês a imagem. Deixa eu só organizar aqui. Bom, então é isso, pessoal. Com isso, se vocês perceberem agora, gerou o evento R1000, tá? Então, para poder gerar esse evento R1000 por órgão, precisa ter o cadastro lá do empregador, né, do estabelecimento lá, para poder mandar esse evento R1000, tá?
tá? Porque senão vai dar aquela mensagem dizendo que não tem empregador cadastrado e a gente colocou esse atalho lá no cadastro de órgão para facilitar para vocês aí esse cadastro. Então, o envio aqui da série R1000 segue o mesmo raciocínio lá dos eventos R2000, né, que já era enviado. Assim que o evento é apresentado na tela, a gente pode abrir ele aqui através do XML, que ele vai mostrar as informações, né? O responsável, o CNPJ para envio, e aí é só clicar em enviar, vai chamar o certificado digital, né, para poder fazer o envio, e depois clicar em retorno e enviar esse arquivo. Então, o envio é o mesmo segmento que já vem fazendo aí lá na série R2000, tá? A única observação e importante é que para mandar essas informações aí por órgão, tá? Tem que gerar, tem que cadastrar o empregador por órgão e enviar essa informação, tá? Bom, é esse primeiro passo aí que eu queria passar para vocês, que é o passo principal, que é o R1000, referente a essa geração, porque para poder mandar os eventos paralelos, os eventos que vêm aí para frente, pessoal, esse evento R1000 é importante, tá? Então ele precisa ser enviado por órgão aí. Bom, sobre essa questão, tem alguma dúvida? Tem algum questionamento aí? A qualidade melhorou por aí para vocês? Está tranquilo aí a imagem, o som também? Bom, então vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui então, pessoal. Bom, então essa primeira parte aí foi o R1000, que é a informação do contribuinte, tá? E só lembrando também, pessoal, se já enviou esse R1000 por órgão, não precisa, porque na hora que vocês forem enviarem, vai dizer que já está na base, tá? Então não há necessidade. Vocês podem partir aí para a geração das remessas sem problema nenhum. É apenas para aqueles órgãos, né? Para aqueles municípios que ainda não mandou esse R1000 por órgão, tá? Bom, a segunda parte, pessoal, que eu vou falar agora é sobre o R 2010. É a retenção da contribuição previdenciária de serviços tomados, tá? Essa geração, esse IR1000, ele é o seguinte, ele é a retenção do INSS, né, dos serviços tomados, e aqui ele tem como função enviar todas as notas, né, pelo regime de competência, que quando é realizado a liquidação, para o FD-REINF. Então, aqueles serviços, né, mediante cessão de mão de obra ou empreitada, que tem um desconto do INSS, ele deve ser informado nesse evento. A gente já vem gerando esse evento já há algum tempo, tá? Ele já está aí disponível para vocês há algum tempo. Nós temos aqui no nosso site de treinamentos também a explicação sobre esse evento, tá? Com algumas alterações agora que nós colocamos na tela do empenho que eu vou falar para vocês, mas já está aí, já tem essa informação já sendo gerada no sistema, tá? E aí ele está diretamente ligado com as notas, né, que teve essa retenção previdenciária do INSS e diretamente ligado pelo regime de competência, né, pelo regime de competência da nota ali do mês. E aí, para falar desse evento, para chegar no ponto principal desse evento, eu queria mostrar agora a tela de empenho aqui para vocês. Já vou entrar na tela de empenho. Vou dar novo aqui por enquanto. Bom, o que eu queria falar aqui? Esse tipo de despesa e INSS. Esse tipo de despesa e INSS, pessoal, também fazendo uma breve introdução aqui. Nós organizamos os tipos aqui dessa classificação. Por quê? Para ficar mais fácil e para ficar mais visível aí para vocês. O que vai para o E-Social, o que vai para o FD-REINF. O que a gente precisa compreender aqui dessa tela é o seguinte. Esse tipo de despesa INSS, na tela do empenho, a marcação dele está diretamente ligado com as informações que vai para o E-Social, tá? E o FD-REINF nessa questão da geração dos eventos R2000. Então, aqui nos eventos da série R2000, né, todos esses eventos que vão, né, essas informações, estão diretamente ligadas aqui com essa marcação. Então, é claro, se é uma despesa que vai para o E-Social, então marca 01.
e social. Se vocês perceberem até aqui na tela embaixo, a tela foi configurada para não ter mais nenhuma marcação de FD-Reinf, porque uma vez a informação indo pelo E-Social, não precisa ir pelo FD-Reinf. Eu vou falar um pouquinho de algumas particularidades aí nesse sentido para poder exemplificar isso aí, tá? Mas a organização aqui na tela do empenho foi justamente para isso. Não, o que deve ser enviado ao E-Social e o que deve ir para o FD-Reinf. No FD-Reinf, nessa tela na despesa de INSS, pessoal, a gente tem aqui o FD-Reinf, que é o tipo 3, né? Esse aqui é a marcação padrão, justamente para aquelas notas que houve a retenção lá do imposto do INSS, né? E aí ela deve ser enviada lá para o FD-Reinf. Mas aqui também tem a marcação do recurso repassado para a associação esportiva, né? Que é aquele caso quando o município ali patrocina uma escola de futebol e tem todo aquele repasse, então tem o tipo 13, tem o tipo 14 também para aquisição direta de produtor rural também em específico, tá? Que também está lá no nosso site de treinamento, o vídeo explicativo de cada um desses tipos. A mudança dos vídeos que está lá no site de treinamento para essa agora, pessoal, é só que a gente organizou as nomenclaturas aqui para poder facilitar. Tá? E o principal objetivo desse tipo de despesa INSS é justamente para a geração da remessa do E-Social, de acordo com a marcação, e para o FD-Reinf também, que pega pelo regime de competência, que são as notas ali, né, que houve o desconto do INSS no mês, para poder enviar esses dados, tá? Então, eu queria deixar claro justamente essa visão, porque às vezes gera algumas dúvidas. O que eu devo marcar aqui nesse tipo de despesa INSS? Bom, esse tipo de despesa INSS, ele leva as informações para o E-Social e leva para o FD-Reinf também, mas o FD-Reinf é apenas na geração dos eventos da série R2000, né, que está diretamente ligado com a liquidação, com a retenção lá do INSS e, é claro, a questão da associação desportivas e o produtor rural também, a questão de produção rural, tá? Então, essa marcação aqui vai servir para habilitar essas gerações. Então, eu vou fazer aqui um breve parênteses importante para esse tipo 3 do FD-Reinf aqui, baseado no evento R2010. Eu tenho o empenho aqui já cadastrado, para mostrar para vocês como exemplo. Deixa eu abrir ele aqui. Bom, esse empenho, pessoal, é um empenho de teste, tá? Tá como pessoa jurídica aqui, mas é um empenho de teste que eu fiz aqui, só para estar demonstrando para vocês aí essa geração, tá? Eu coloquei aqui o elemento de obras, tá? Para poder falar em uma particularidade aqui desse evento R2010. O que acontece? Lá no evento R2010, a gente tem uma questão muito importante que são as obras, né? E essas obras, nós entendemos, né, aí de acordo com os nossos estudos, né, e as palestras também, e também todo esse advento do FD-Reinf, que essas obras precisam ser registradas no Cadastro Nacional de Obras, CNO. O porquê? O porquê desse cadastro? Esse cadastro ele é necessário pelo seguinte fato, para poder saber se essas obras que estão acontecendo no município estão sendo regularizadas, né? Se esses trabalhadores estão sendo regularizados, como está a situação desses trabalhadores aí referente a essas obras. Porque o FD-Reinf, quando informar essa obra através desse cadastro do CNO, ele vai fazer o confronto lá no E-Social com a folha de pagamento desse pessoal, para saber se esses trabalhadores estão em condições, né, em boas condições, né, se estão sendo registrados, se essa obra está comportando realmente tudo que o município precisa e se esse pessoal também que está trabalhando ali, como está a situação deles, né? Então precisa fazer esse cadastro dessa obra. Na live do professor Gilvan, ele fala muito sobre isso também, sabe? Sobre essa regularização aí das obras. Os municípios que já começaram a fazer essa regularização, os municípios que já têm esse Cadastro Nacional de Obras, CNO, já podem informar isso no sistema para estar enviando essa informação, tá? Que é muito importante, porque agora o FD-Reinf e a Receita, eles vão fiscalizar
essas obras através desse cadastro, justamente para verificar essas informações. Por exemplo, vamos supor, a folha de pagamento de desse pessoal é mínimo, mas a obra tem um custo altíssimo, né? Ou seja, essa obra custou milhões e a folha de pagamento ali tá com valor muito pequeno. Como é que está as condições desses trabalhadores aí nessa obra? Como é que está essa fiscalização? Então, a importância de fiscalizar essas obras nesse sentido, e a importância de enviar essa informação. E aí, é claro, essa questão do CNO envolve várias abrangências, pessoal. A responsabilidade de cadastrar, que é da empresa, né? Quando é uma empreitada total, na qual a prefeitura contrata essa obra ali para fazer todo o cronograma e entregar pronto, ou a empreitada parcial, na qual a prefeitura também faz parte ali de parte dessa obra, né, ou cedendo a mão de obra, ou participando de algum ponto específico. Então, assim, essa normativa que eu falei para vocês lá no início, deixa eu voltar nela aqui. Essa aqui, RFB de 2021, do dia 16/4, ela fala em específico nesses objetivos que devem ser seguidos, tá? Então, ela tem uma abrangência bem bacana sobre isso. Então, vocês podem acessar lá para tirar as mais dúvidas, né? Sobre como deve ser feito, quais são os passos que devem ser seguidos, porque abrange bastante informações, bastante detalhes que a gente não vai entrar nesse sentido, tá? Mas os municípios que já teve esse enquadramento, essas obras que já foram registradas no CNO, como deve ser informado isso no sistema, como deve ser gerado. Então, nós criamos lá no cadastro de obra, deixa eu abrir aqui o cadastro de obra para mostrar para vocês. Eu também já tenho uma obra aqui cadastrada como exemplo. Nós criamos aqui esse campo. Aliás, já existia, era o antigo SEI, né, que também era esse número de cadastro. Nós colocamos aqui /CNO. E também colocamos aqui indicativo de construção civil. Por quê? Porque se essa obra foi registrada no CNO e ela vai ter informação de registro e é uma construção de obra civil na modalidade empreitada total ou parcial, deve ser informado no cadastro de obra, pessoal, porque é por aqui que o sistema vai reconhecer essa informação e assim que vincular o empenho, gerar lá para o FD-REINF. Então, precisa colocar essa numeração do CNO aqui no cadastro de obra, tá? Quando for feito o registro lá, a regularização dessa obra do Cadastro Nacional de Obra, e precisa também informar se é o tipo 1, se é uma modalidade de empreitada total, ou se é uma modalidade de empreitada parcial também. Então, informando aqui no cadastro de obra e salvando, pronto, essa obra já está com essas informações referente ao CNO para ser enviado lá para o FD-REINF. Então, lá no empenho, quando a gente for fazer o empenho, deixa eu abrir novamente o empenho aqui. E assim que vincular essa obra ao empenho, a obra 99 aqui já está vinculada, na hora que fazer a liquidação, que tiver a retenção ali da Previdência e a gente gerar o arquivo, essa informação vai ser gerada lá no registro R2010, tá? Então, essas regularizações dessas obras aí são importantes e devem ser informadas. Esse empenho aqui, como eu disse para vocês, é um empenho de teste, né? Eu já tinha ele salvo, já tinha colocado essa informação aqui do tipo 3 de INSS e já vinculei a obra, que na obra já tem o CNO, também, né, esporádico ali, de teste, e a informação se a obra é empreitada total ou parcial. Então, feito isso, deixa eu confirmar se tem a liquidação aqui. Tem a liquidação, tem o desconto aqui também, né, do INSS, de exemplo. Então, agora eu vou voltar lá na tela da geração do FD-REINF, a 1465, e vou gerar aqui o evento 2010. Aí ele vai gerar aqui para ser enviado. Então, essa geração do evento R2010, pessoal, está diretamente ligado lá no empenho com o tipo de despesa INSS, tá? Se marcar o tipo 3, se marcar o tipo 14, se marcar o tipo 13, ele vai gerar essas informações para o FD-REINF em específico. E também em específico, esse CNO da obra, ele vai quando configurado lá no cadastro da obra, essas informações e vinculado ao empenho. Então, se eu abrir esse XML aqui para vocês, ele vai ter aqui as informações, vai ter a informação
da obra, né? Vai estar o CNO informado, vai ter todos os campos aqui para poder informar lá no FD Reinf, que vai no XML, tá? Então, essa geração do CNO, como que eu vou mandar essa obra que está registrada lá para o FD Reinf? Vai entrar no cadastro de obras, vai colocar o CNO, vai marcar se a obra empreitada total ou parcial e vincular ao empenho. Vinculando ao empenho, assim que executar a nota, né, a liquidação pelo regime de competência, né, ali, fazer o desconto da retenção previdenciária, aí essa informação vai vir para o FD Reinf, tá? Então, nesse ponto aí da série R2000, eu queria abrir só uma ênfase aí para o CNO, para estar mandando essas obras aí com essa regularização, tá? E explicar para vocês que está indo dessa forma aí no sistema. O envio é da mesma forma. O envio chama aqui o certificado digital, clique em enviar, depois em retorno e processar retorno FD Reinf. E aí vai voltar a informação para vocês processada com sucesso, tá? Então essa parte aí da série R2000, eu voltei nela só para poder exemplificar a questão das obras e o Cadastro Nacional de Obras também, tá? Bom, pessoal, tem alguma dúvida aí referente a esse evento R2010, sobre esse envio do CNO aí da obra? Tem alguma questão que vocês queriam rever também sobre o R1000, que passou também? Tem alguma pergunta aí, Matheus? Temos uma pergunta lá. Sim, pode falar. Do notebook da Câmara, ela está no notebook Câmara. No caso da folha de pagamento, é enviado para o E-Social pela retenção de INSS e EFD Reinf pela retenção do imposto de renda? Como a gente procede para fazer os ajustes no empenho para enviar para as duas? Aí você explica para ele que não envia a mesma coisa para os dois. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Bom, teve uma pergunta aqui que o Matheus me passou, pessoal. Deixa eu voltar aqui. A pergunta aqui foi o seguinte. Sobre a questão do E-Social e o FD Reinf, né? Na folha de pagamento, quando vai a retenção, né, do INSS, imposto de renda, lá na folha de pagamento pelo E-Social e aqui no FD Reinf. Bom, se eu entendi o questionamento aí, é o seguinte, pessoal. Aqui no tipo de despesa INSS, o tipo 1, quando é marcado o E-Social, que é no caso da folha, né, que já vai lá pelo social, não precisa fazer configuração nenhuma, porque aqui todos os empenhos lá da folha já vai pelo E-Social, né? Então, esse prestador de serviço já está indo pelo E-Social, não precisa ser informado no FD Reinf, tá? Quando a gente fala que a DIRF vai ser substituída pelo FD Reinf, na verdade a DIRF vai ser substituída pelo E-Social e FD Reinf. As duas fazem parte de base para essa substituição. Então, assim, as despesas da folha de pagamento, aqui no cadastro do empenho, vão estar com 99, porque essas despesas já estão indo lá pelo E-Social. Então, não precisa vir aqui. Os descontos previdenciários que acontecem lá na folha, já vai pelo E-Social e essa informação já vai estar lá na base da Receita pelo E-Social. Não precisa marcar nada, nem informar nada de folha de pagamento aqui no FD Reinf ou aqui no E-Social da contabilidade, tá? Por quê? O que vai no E-Social aqui da contabilidade? É só aqueles vínculos de trabalho que, vamos supor, né, o cara ele faz ele presta um serviço aí de chaveiro 3 vezes ao mês, né? Tem um contrato, tem um vínculo de trabalho aí na prefeitura. Então, esse cara que tem esse vínculo de trabalho, ele deve ser mandado aqui no E-Social, desculpa, ele deve ser mandado aqui no E-Social, isso mesmo, da contabilidade, tá? Mas a folha de pagamento, ela só vai lá pelo E-Social. Não precisa fazer nenhuma marcação aqui referente à folha de pagamento, porque esses dados já vai lá pelo E-Social, tá? Na folha de pagamento.
O e-social aqui da contabilidade é aquele vínculo de trabalho, mas que não é vínculo empregatício, não é aquele cara que está lá na folha. É aquele cara que vai lá fazer uma chave, né, 3 vezes ao mês, que vai ali fazer uma limpeza num lote, que tem um contrato ali com a prefeitura, que tem aquele vínculo de trabalho, mas não é empregatício, tá? Aí sim, essa informação vai aqui pelo e-social. E também, já fazendo a diferenciação aqui no FD-REINF, pessoal, o FD-REINF aqui, para nível de desconto do imposto de renda, o que é a separação? O que é a diferença aí? Esse evento aqui, no R2020, vai aquelas prestações de serviços, né, que tem um desconto do INSS, ou seja, são aquelas mão de obra, empreitada que tem um desconto de INSS ali, pela liquidação que vai pelo tipo 3, que é o caso do evento R1010. Então, assim, quando vai pelo e-social, não precisa ir aqui pelo FD-REINF, tá, pessoal? Se foi essa dúvida aí, indo uma vez pelo e-social, não precisa informar aqui no FD-REINF. E, claro, a folha de pagamento já vai por lá, então aqui não precisa estar marcação nenhuma, tá? E se for também aquele trabalhador lá que tem que tem vínculo trabalhista, não, que tem relação de trabalho, aí sim deve ser informado aqui no e-social, tá? Léo, Sim. o Renan perguntou aí se produtividade entraria nessa situação. Exemplo dos agentes de saúde que são empenhados separados. Tá, o agente de saúde, você fala lá no elemento 16, se eu não me engano, o Renan, porque aí você fala se deve ir para o e-social, né? Porque... Se entra na mesma situação da folha que você estava explicando agora. Tá, mas deixa eu entender. Repete, por favor, a pergunta novamente. Produtividade entraria nessa situação enquanto você estava falando sobre a questão da folha. Do envio da folha lá, se manda só pela folha do e-social ou se teria que mandar também na contabilidade. Bom, se essa produtividade que você está falando, Ronan, já é um recurso, um evento que esse funcionário, é referente ao funcionário, né? Referente ao funcionário, ele vai pelo social lá da folha, tá? É igual a diária, a ajuda de custo, tudo vai lá pelo social da folha, tá? Essas informações referente a esses dados, essas informações desses funcionários, vai lá pela folha de pagamento. Aqui no e-social da contabilidade, é justamente aquelas informações que têm vínculo de trabalho, né? Como eu disse, por exemplo, aquele carpinteiro, né? Aquele cara que faz ali uma limpeza ali no município, que corta a árvore, que faz uma chave. Essa relação de trabalho que não tem vínculo empregatício, aí vai no e-social aqui da contabilidade. Agora, aquele vínculo empregatício que o cara está lá na folha, os seus vencimentos ali, as suas vantagens, né, que ele recebe, tem que ir lá no e-social da folha, que é a ajuda de custo, as diárias, né, que eu vou falar lá na frente também, tá? Então, é essa separação aí. Se foi essa aí a pergunta, a sua dúvida, o Renan, é nesse sentido, tá? Então, pessoal, é isso que eu queria deixar claro aqui. Essa marcação do empenho, tipo de despesa INSS, ele leva lá para o e-social e leva também para o FD-REINF referente à série R2000, tá? Que é, como eu disse para vocês, a questão lá do produtor rural, a associação esportiva e também a retenção lá na liquidação do INSS desse prestador de serviço, né? Mão de obra ou empreitada, tá? Então, essa marcação aqui é o tipo 3, o 13 e o 14 para o FD-REINF. E está diretamente ligada só com o e-social, quando essa despesa é pelo e-social, ou quando vai na série lá da série R2000, tá? Bom, nós criamos aqui também o tipo de despesa imposto de renda. Aí agora, pessoal, vem uma outra leitura, vem uma outra informação nesse sentido. Esse tipo de despesa imposto de renda, a marcação dele está diretamente voltada para os pagamentos, né? As retenções ali do imposto de renda, se houve ou não houve. Por quê? Para atender, desculpa, pessoal, a série R4000. Então, para atender a série R4000 agora, pessoal,
essa marcação se faz necessária. Eu comecei falando do tipo de despesa INSS justamente agora para evidenciar esses dois campos aí, esses dois recursos que estão disponibilizados no empenho, tá? Por quê? A série R4000, ela está voltada diretamente para os pagamentos, né? Ou se tem um imposto de renda ou não tem. O que acontece? Para alimentar a malha fiscal, né, lá no FDRINF e as fiscalizações, foram criadas essa série R4000, que são os pagamentos referentes a pessoas físicas e pagamentos referentes às pessoas jurídicas, né? Então, essa informação ela se faz necessária agora pela competência de setembro. Ou seja, as despesas, né, esses pagamentos de setembro têm que ser enviados até 15 de outubro, para escriturização lá no FDRINF. Então, essa marcação no empenho, tipo de despesa de imposto de renda, está diretamente ligada às ordens de pagamento, né, vinculadas às retenções de imposto de renda, se houve a retenção ou não. Então, a série R2000 e o E-Social está vinculado com o tipo de despesa INSS lá na marcação do empenho, e a série R4000 está vinculado diretamente com a marcação de despesa lá, despesa de imposto de renda lá no empenho, tá? E aí eu vou entrar agora nessa série R10.000, mas primeiramente, tem alguma pergunta, Matheus? Pode falar. Léo, o Manuel está perguntando, Sim. porque quando ele faz a importação da folha, ele faz a geração, ele puxa tudo para o 99, gera tudo 99. Sim. Aí ele está com a dúvida se ele tem que entrar lá, porque geralmente não permite. Aí nesse caso não vai, né, Léo? Porque os empenhos da folha já vai lá tudo pelo E-Social, as informações. E é isso, Manuel. Quando faz o empenho da folha automática, você pode perceber que vem 99 aqui, né? É justamente por isso, porque já vai lá pelo E-Social. Então, quando tem vínculo empregatício, né, é o funcionário, todas essas informações vai lá no E-Social, já nos arquivos da folha, tá? Então, não vai aqui pela contabilidade. O que eu costumo dizer, assim, para entender realmente isso é isso. Tem vínculo empregatício, tem vínculo de trabalho, o cara tá na folha, porque aí a gente começa a fazer o raciocínio. Não, tem vínculo empregatício, o cara tá na folha. Então, se o cara tá na folha, então essas informações já vai lá pelo social da folha, tá? Se tem uma relação de trabalho e não tem um vínculo empregatício ali, o cara não tá na folha de pagamento, mas tem essa relação de trabalho, aí vai pelo e-social aqui da contabilidade. Mas quando faz a importação da folha, vem 99, porque como já está indo lá pelo social, não precisa ir aqui na contabilidade, tá? Léo, tem mais uma relacionada ao mesmo assunto, tá? Em nome do Notebook Câmara. Ele está perguntando que no caso das retenções de imposto de rendas feitas na folha de pagamento de setembro de 2023, tem necessidade de enviar essa informação para a FDRINF, que é o que a gente está falando agora. Aí, nesse caso, não precisa, porque essa informação já vai lá pela folha. Isso, sim, isso mesmo. Essas retenções lá desse pessoal da Folha, indo lá pelo E-Social, também já faz já alimenta a malha fiscal lá, tá? A malha fiscal lá na Receita é alimentada tanto pelo FDRINF como pelo E-Social. Então, esses funcionários aí que já teve essa retenção no mês de setembro, agora do imposto de renda, de todos as contribuições, indo pelo E-Social, já vai estar lá na base também. Então, não precisa mandar no FDRINF, tá? O que está indo pelo E-Social lá, já está indo essas informações lá de imposto de renda, INSS, pelo E-Social da Folha, não há necessidade de mandar por aqui, tá? Tem alguma outra pergunta aí, Matheus? Não. Então, beleza, pessoal. Então, voltando aqui agora no raciocínio onde a gente tinha parado. Essa marcação do empenho aqui, despesa de imposto de renda, ela serve para gerar essas séries, né, lá para o FDRINF. E está diretamente ligado com a ordem de pagamento. Não tem nada a ver mais com o regime de competência, não tem nada a ver mais com a liquidação. Tem a ver com as OPs efetuadas ali no mês, tá? Por quê? Eu vou abrir o material aqui e vou mostrar para vocês aqui sobre esses eventos. Eu vou começar aqui pelo evento R4010, que é pagamento de créditos a pessoas físicas, né? A beneficiário de pessoas físicas, que são basicamente todos os pagamentos que é feito ali dentro do mês, né? Referente à pessoa física, mesmo que não tenha retenção. Essa informação aqui é bem preciosa, porque
Se não tem a retenção do imposto de renda, tem que ser escriturado no FD-REINF, tá, pessoal? Esses pagamentos aí, a pessoa física, tá? E da mesma forma também, pessoa jurídica, tá? Que é o evento R4020. Mesmo que não tenha retenção, tem que ser informado. Então, essa série da R4000, a competência dela, como eu disse para vocês, é agora, a partir de setembro, né, das OPs realizadas no mês de setembro, né, e que vai ser enviado até dia 15 de outubro. Então, como é que ficam os empenhos nesse sentido? Vamos fazer a primeira análise aqui. Bom, os empenhos, pessoal, de meses anteriores, janeiro, fevereiro, março, né, que vão ocorrer esses pagamentos em setembro, vocês podem modificar, vir aqui e marcar o tipo 1, não tem problema. Esses campos aqui, tipo de despesa INSS e tipo de despesa imposto de renda, eles têm relação direta com essa geração. Então não tem problema, eu mandei para o tribunal já, isso não vai influenciar em nada nessas alterações aí dos tribunais. Vocês podem alterar e podem fazer a marcação sem problema nenhum. Mesmo porque se não tiver marcado, não vai gerar essas informações lá para o FD-REINF, tá? E aí, o porquê que deve ser marcado? Como eu disse para vocês, para alimentar a malha fiscal lá da Receita, e como vai substituir a DIRF, né? Porque a DIRF da competência 2023 ainda vai ser gerado, né, do modo antigo, gerar DIRF e ser enviado. Mas a partir da competência de 2024, não vai ter a DIRF mais, vai ter essas informações. Então, todos aqueles serviços que não é de vínculo empregatício, né, que não tem aquele vínculo lá de trabalho com o município, vão ter que ser escriturados, praticamente todas, né? Eu não sei se vocês lembram, mas eu vou abrir aqui, na DIRF, aqui no nosso cadastro de envio da DIRF, vocês lembram dessa opção aqui? Incluir mesmo que não possua um lançamento de imposto de renda pessoa física. Incluir mesmo que não possua lançamento de imposto de renda pessoa jurídica. Essas duas opções estavam lá na DIRF para ser selecionada. Então, quando marcava elas e gerava a DIRF, o sistema ia lá e incluía essas pessoas aí na geração. Agora não. Agora essa marcação está diretamente lá na tela do empenho, tá? Então, aqui na tela do empenho, tem que estar marcada a opção 1, que é o FD-REINF, para gerar a remessa do 4010 e 4020, tá? Tem alguma pergunta, Léo, Matheus? na pergunta no nome de Notebook Câmara aqui, ele Sim. perguntou se não houver movimento dos prestadores no mês, se mesmo assim é obrigado a enviar o FD-REINF sem movimento. Tá. Não, beleza. Eu ia falar isso lá no final, mas já vou responder a sua pergunta aí. Se não tem movimentação no mês, não é necessário enviar, tá? É só se tem movimentação mesmo, se teve ali a nota, reteve ali a previdência, se teve pagamento. Se não teve, não é necessário enviar, tá? Temos uma outra pergunta também, Léo, relacionada a esse assunto, que está perguntando se os fundos que não têm um certificado de pessoa jurídica, ou seja, tem aqueles mesmo CNPJ da prefeitura, também como que vai fazer? Como que funciona? Bom, nesse caso aí, pessoal, tá? Só terminando de responder, se não tem movimentação, não precisa, tá? Nesse caso aí, deixa eu ver se eu entendi, são aqueles fundos que têm... Que não tem certificação de Ah, pessoa jurídica lá. Eles usam sim. o CNPJ geralmente ali da prefeitura. Bom, pessoal, para esses fundos aí que tem o mesmo CNPJ da prefeitura, né? Nós temos alguns casos aqui que tem essa questão. Nesse segmento aí, a gente entende que vai ali no nome do CNPJ do responsável cadastrado, né? Porque se está vinculado ao CNPJ da prefeitura, essas informações têm que ir aí pelo mesmo CNPJ, né? Então, esses casos aí, até a gente está analisando algumas questões aqui, porque a gente tem alguns fundos que têm o mesmo CNPJ da prefeitura, né? E aí a gente está analisando essas informações. Mas, assim, eu entendo que se não tem o CNPJ próprio, aquele fundo ali está diretamente ligado com o CNPJ da prefeitura, essa informação tem que ir no CNPJ ali da prefeitura e ser enviado também, tá? Enviada essa informação. O Samuel Nunes perguntou também se o ente federativo responsável não seria o CNPJ do município. Bom, deixa eu voltar lá no R1000 aqui.
Deixa eu abrir aqui o cadastro de órgão. Ele mencionou também que, inclusive, no próprio cartão do CNPJ, o ente federativo responsável é o município. Bom, se eu entendi aqui, a pergunta é sobre o CNPJ do ente federativo responsável, é isso? É o mesmo do órgão? Isso mesmo. Não, beleza. Se for o mesmo do órgão, quem que perguntou? Quem Foi perguntou foi o Samuel. Samuel, bom, ele está questionando se deve ser o mesmo, se é o mesmo. O que é aí que é a pergunta realmente? O ente federativo responsável não seria o CNPJ do município? Inclusive, no próprio cartão do CNPJ, o ente federativo responsável é o município. Isso, não, isso mesmo, é isso mesmo. Se você perceber aí, o CNPJ aqui está sendo o mesmo CNPJ do ente federativo, é isso mesmo. Lá no cartão do CNPJ, como eu disse lá no início, quando você faz a pesquisa do CNPJ, ele já mostra, né, lá em cima, essa informação. Então, se o CNPJ for o mesmo, é só repetir aqui no cadastro lá do empregador essas duas informações, tá? É justamente pelo cartão do CNPJ que mostra essa informação. Se o CNPJ for o mesmo lá do ente federativo, ou seja, for o mesmo ali, é o único, é só repetir aqui no cadastro do órgão, tá? A pesquisa lá do cartão do CNPJ, ele é importante por isso, porque ele traz essa informação, ele traz a natureza jurídica e ele traz a classificação tributária também para ser informado aqui no cadastro do empregador, tá? Então, nesse caso aí, o CNPJ do ente federativo é o responsável que vai mandar essas informações, tá? Então, no caso, quando é o mesmo, e a maioria é o mesmo, é só repetir aqui no cadastro do empregador, porque aí já vai gerar lá o evento R1000 para ser enviado, tá? O Rodrigo, Léo, ficou com a dúvida, ele disse que ficou confuso. Agora, no caso das portarias, vou informar no EFD Reinf ou no INSS, que provavelmente seria o E-Social? Tá, portarias. Deve ser diária, né? Tá, das diárias, né? Bom, vamos entrar aqui nas diárias então. Quem que perguntou, Matheus? Quem perguntou foi o Rodrigo. Rodrigo? Bom, as diárias, Rodrigo, elas têm que ir lá pelo E-Social, tá? Deixa eu abrir aqui o empenho novamente. Também eu ia falar sobre elas aqui no finalzinho, mas as diárias devem ser enviadas lá pelo E-Social, tá? Então, porque a diária está vinculada diretamente ali com o vínculo empregatício, né, do cara que está lá na folha. Então, as diárias vai ser enviadas pelo E-Social. A gente está com um item que deve estar subindo amanhã, depois, para fazer isso, tá? Lá no cadastro do empenho, as diárias no elemento 14 tem que estar marcada com tipo 1, E-Social, tá? Mas elas vão lá pela folha de pagamento. E até é importante o seguinte, quando vocês forem mandar o E-Social aqui da contabilidade, para quem tem essa relação de trabalho, né, aqueles contratos, etc., verifica com o pessoal da Folha se já mandou lá o E-Social da Folha, tá? Para nível só de organização mesmo. Fala, pessoal, vocês já mandaram a folha, tal, o E-Social da Folha. Por quê? Porque aí já vai essas informações lá pelo E-Social da Folha. Então, a configuração aqui no empenho para quando é diária no elemento 14 é tipo 1, tá? Tem que estar marcado com tipo 1, para o sistema entender que é uma despesa que vai para o E-Social. E quando gerar o arquivo do E-Social lá na folha de pagamento, na tela 1278, ele vai gerar essas diárias lá dentro. Tá? Então, esse item ele não subiu ainda, ele já estava em fase de teste, já era para estar subindo amanhã ou depois já, mas para vocês aqui da contabilidade, o que vocês têm que fazer é só marcar tipo 1 aqui no tipo de despesa INSS, tá? Porque aí essa diária vai ser informada lá no E-Social junto com a folha de pagamento dessa pessoa. Léo, o Guilherme levantou uma outra questão referente à questão do CNPJ do órgão lá. Sim. Ele perguntou, e quando o fundo tem CNPJ próprio, mas não possui certificado? Olha, aí é o seguinte, eu entendo que tem que correr atrás do certificado, porque é o seguinte, para poder mandar a série R1000 individualizada lá e os eventos, precisa do certificado, tá? Não consegue fazer o envio sem o certificado, eu creio que teria que estar olhando aí essa informação, ou eu não sei se o certificado lá do ente federativo responsável por todo o envio consegue passar.
a gente pode estar olhando isso aí, viu? Eu não tenho certeza nesse sentido aí, não. Eu posso até estar olhando aí e te dando a resposta depois. Porque quando você manda o R1000 e tem o CNPJ individualizado, né, que é o que acontece aqui, a maioria dos casos, pede aquele certificado ali daquele CNPJ, daquele responsável para poder enviar, tá? A gente pode fazer um teste lá depois para ver se vai passar com o doente federativo lá em geral, tá? Mas eu não sei te responder ao certo se vai dar certo ou não, isso a gente teria que ver, tá? Tem alguma outra questão aí? Por enquanto não, Léo. Pode ser. Tá. Então, pessoal, eu vou voltar aqui lá para o raciocínio do empenho que eu parei lá na questão do tipo de despesa de imposto de renda, tá? Tá, então, bom, se ficou claro aí, pessoal, só dando um reforço aqui, as diárias tem que estar marcado com tipo 1, tá? As diárias lá no elemento 14, aqui na contabilidade, pode marcar todas com tipo 1, porque quando gerar na tela 1278 lá, a gente vai mandar essas diárias aí lá desses funcionários vinculados, tá? Diretamente, tá? E vocês podem até perceber que quando vocês colocam o tipo 1 e-social, já corta totalmente qualquer informação aqui de FD Reinf, tá? Justamente por isso, porque uma vez indo no e-social, não precisa ir no FD Reinf. Bom, voltando aqui para o raciocínio do imposto de renda, pessoal, esse tipo de despesa de imposto de renda está diretamente ligado com a OP e é a OP no pagamento do mês, né? Se tiver ou não tiver o imposto de renda, justamente por isso, com a substituição da DIFRE, a gente entende que todo serviço ali que não está vinculado com a folha de pagamento, que não tem um vínculo empregatício ali, né, tem que ir para o FD Reinf. Então, se não vai para o e-social ali, né, não faz parte lá da folha, não tem esse vínculo empregatício, tem que ser escriturado, porque justamente todos os pagamentos de pessoas físicas e jurídicas têm que ser informados. Como eu mostrei para vocês, lá na DIF tinha um campinho de selecionar, né, levar todos que não tenham retenção de imposto de renda, pessoa física e jurídica. E aqui não, é no empenho. Então essa marcação se faz necessária para poder alimentar lá a geração da série R4000. E também tem a natureza de rendimento, que é um campo novo também, que nós criamos ela aqui. Tá? Essa natureza de rendimento, pessoal, ela faz parte do layout. Por exemplo, o evento da série R4020, que é pagamentos a pessoas jurídicas, né, precisa ter esse rendimento, porque a chave base de envio é o rendimento de natureza e a data do pagamento e, claro, né, o dado lá do fornecedor, o CNPJ. Esses três campos são campos chaves que precisa. Então, essa natureza de rendimento, ela vai habilitar para vocês aqui no cadastro do empenho de acordo com CPF ou CNPJ. Se chamar um CPF, vai abrir os rendimentos aqui pertinentes à pessoa física, né? Se no empenho for o empenho de pessoa jurídica, ele vai abrir aqui de acordo com os rendimentos, a natureza de rendimento de pessoa jurídica. Então, isso aqui está de acordo com a tabela estabelecida em legislação, tá? E para ser informado aqui no cadastro. E aí a gente colocou no empenho, por quê? Porque quando for fazer a OP, esse natureza de rendimento vai acompanhar até a ordem de pagamento. E é claro, se tiver mais de uma ordem de pagamento para essa nota, na qual tem várias naturezas de rendimento, não tem problema. Em cada ordem de pagamento, pode colocar essa natureza de rendimento lá, tá? Então, essa natureza de rendimento, ela segue aí no cadastro, porque ela é chave e é uma das exigências agora para o envio do FD Reinf. Então, vocês vão deparar com essa tela para pessoa física, para pessoa jurídica, e é só vocês colocarem a natureza de rendimento aí de acordo com a classificação dessas despesas que vocês estão fazendo. Aí você me pergunta, não, mas eu faço um empenho estimativo e aí faço várias OPs lá de acordo com os pagamentos, não tem problema. Lá na hora de pagamento, você pode selecionar ali cada tipo de rendimento para estar informando, mesmo porque, como eu falei para vocês, o evento R 4020, 4010, ele pega pelo cadastro da OP. Então, o que vai mandar é esse registro lá de natureza de rendimento no cadastro da OP. Então, aqui do empenho, a gente colocou para poder ter essa praticidade, se caso informar aqui, quando for fazer o OP, já chamar essa informação lá, tá? Alguma pergunta? Léo, temos uma pergunta aqui do Éder. Ele está comentando aqui que se todas as diárias têm que ser 01,
mesmo sendo servidor do RPPS, Servidor do RPPS, da no Previdência? sentido de... Não, sim, a informação lá para ir, quem está perguntando? É o O Éder. Éder? O Éder, se é da diária, o Éder, pode marcar o tipo 1 lá sim, para ir, tá? Porque essas informações vão ser contabilizadas lá pela folha. Nesse caso da diária aqui na contabilidade, a informação aqui no empenho é só para nível de informação mesmo, tá? Para poder selecionar essas informações. Mas esses dados realmente vão ser enviados lá pelo E-Social da folha de pagamento. Tudo que envolve folha de pagamento, tudo que envolve vínculo empregatício vai ser enviado por lá. A marcação aqui na contabilidade é apenas para poder de selecionar essa despesa, né, e dizer, olha, não, as diárias estão marcadas com tipo 1 do E-Social, para o sistema fazer a leitura e enviar lá na folha de pagamento, tá? O Luciano, Léo, está perguntando, no cadastro do empregador contribuinte, usa o CNPJ da Câmara e em CNPJ do ente federativo responsável coloca o do município? Não, Tá, repete, por vamos favor. lá, deixa eu repetir para Tá. você. No cadastro do empregador contribuinte, usa o CNPJ da Câmara e em CNPJ do ente federativo responsável, coloca o do município? Tá, mas a Câmara tem tem o CNPJ individualizado lá, né? Se eu entendi. É isso, peraí. O contribuinte está usando o CNPJ da Câmara e no ente federativo ele está perguntando se coloca o do município. Não, se é um CNPJ individualizado, lá no cartão do CNPJ, quando ele pesquisar, se o CNPJ do ente federativo responsável aqui é o próprio CNPJ lá, é só colocar os dois aqui. Só colocar as duas informações lá para poder colocar, para poder enviar o evento do R1000, tá? Então, lá na pesquisa do cartão do CNPJ, ele já vai falar se está usando do CNPJ do ente federativo ou não. Então, lá ele só coloca de acordo com a pesquisa do cartão do CNPJ, tá? Ok, podemos seguir. Tá, deixa eu ver onde eu parei. Ah, tá, lá no cadastro do empenho. Então, pessoal, o que eu queria esclarecer aqui para vocês no cadastro do empenho é essas informações, que o tipo de despesa INSS está diretamente ligado com o E-Social e também com a liquidação, o regime de competência, né, quando se trata aqui do FD-REINF, e o tipo de despesa em imposto de renda está diretamente ligado com a ordem de pagamento no mês, né, se houve retenção ou não, tá? E aí tem que estar marcada essas despesas, porque essas despesas aí, elas vão fazer essa alimentação lá da malha fiscal e tem que estar enviado lá para o FD-REINF. Então, eu tenho aqui um empenho também, já para exemplo, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é pessoa jurídica. Deixa eu selecionar aqui. Tá no órgão errado, deixa eu logar na prefeitura. Só um minutinho aqui. Só um minutinho, pessoal. Deu uma travadinha aqui. E você já volta aqui. Estão vendo minha tela aí, pessoal? Deixa eu ver aqui se... Não, né? Deixa eu compartilhar aqui novamente. Espera aí. Precisei sair aqui. Voltou? Ok. Bom, aqui na tela do empenho, eu já tenho um salvo aqui também, como exemplo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Bom, é pessoa jurídica, né? Então, eu coloquei aqui já o rendimento de natureza de rendimento. Tenho a liquidação aqui também, descontado o INSS aqui como exemplo. Deixa eu confirmar a ordem de pagamento. Não tem ordem de pagamento. Então, deixa eu fazer uma ordem de pagamento aqui rapidinho.
Esse exemplo é um exemplo de um pagamento lá para pessoa jurídica, né, que eu realizei, e eu vou lá na tela agora da geração dos eventos, que é a tela 1465, na série R4000, nessa outra aba, e agora eu vou chamar aqui o evento da série 4020. Ele vai me gerar as informações, tá? E a mesma coisa é pagamento para pessoa física. É só chamar o evento 4010 que ele vai gerar as informações também. A geração aqui, o pessoal, é bem simples, tá? O XML ele gera aqui por CNPJ com as informações, né? Tem todos os dados da retenção quando houver o imposto de renda, o valor bruto, o CNPJ, o estabelecimento, e aí também o envio da mesma forma. Clique em enviar e aí usa o certificado para poder estar fazendo esse envio, tá? Clique em retorno, processar FD-Reinf. Assim, essa geração, pessoal, a gente começou a mandar ela agora. Bem provável que quando vocês forem mandar essa listagem aí da série R4000, vai aparecer alguns erros, né? Algumas mensagens de erro, algumas mensagens de ajuste. Nessa questão aí, eu peço que vocês entrem em contato com o nosso suporte aí já, a partir de hoje, para a gente estar averiguando. Porque como é uma remessa nova, essa remessa aí pode ser que surja alguns ajustes, pode ser que gere aí algumas informações aí para ser corrigidas, tá? Porque é novo, né? Então a gente está mandando essa série 4000 agora. Então se tiver algum erro no processamento de retorno sobre essa série 4000 essa série R4000, eu peço que vocês entrem em contato aí com a gente para a gente estar auxiliando vocês aí nesse sentido, tá? Aqui eu não analisei porque precisa do certificado válido, né, todas as formas, e também tem várias informações aí que possa vir nesses retornos. Mas nós fizemos o teste aqui, a série R4000 tá indo sem problema nenhum até o momento, tá? Temos uma observação que é para quando tem a ordem de pagamento, aquele mesmo fornecedor tem várias ordens de pagamento dentro do mês com o mesmo tipo de natureza de rendimento. Está dando erro lá dizendo que não pode, está dando erro de duplicidade de informações. Isso aí a gente já está analisando aqui já no sistema, tá? A gente já está verificando aí essas informações. Mas qualquer outros erros que tiver aí de erro dessa geração R4000 ou até mesmo da série R2000, vocês podem estar entrando com suporte aí, entrando em contato com o suporte para a gente estar esclarecendo isso aí também diretamente com vocês, tá? Sim, Matheus. Léo, temos algumas perguntas agora. A do Diogo é sobre as retenções do imposto de renda dos prestadores de serviços optantes pelo Simples Nacional. Ele deve ou não reter o imposto de renda? Olha, o que a gente tem visto lá, até mesmo nas palestras do professor Gilvan, não deve reter, porque é o Simples Nacional, né? O Simples Nacional tem a retenção única, né? Que é uma retenção lá padronizada. Então, eu entendo que não pode fazer essa retenção. Ele deve ser informado no FD-Reinf, mas a retenção é a retenção única lá, que é realizado, né? Que é a guia única para tirar todos esses impostos, que o Simples Nacional ele tem, né? Inclusive, tem um item de melhoria que eu abri para lá no cadastro do fornecedor, a gente colocar lá o rendimento tributário, para poder falar que esse fornecedor, ele é optante pelo Simples. Então, aqui no cadastro do fornecedor, a gente vai criar aqui esse regimento tributário para marcar que é Simples e que, né, tirar os relatórios pertinentes. Mas o Simples Nacional, ele tem um relatório da guia única lá, então não há necessidade de fazer essa retenção não, tá? Pode informar sem a retenção mesmo, mas informa tipo 1 lá para ele ser escriturado aí lá no FD-Reinf. Inclusive, foi bom ter lembrado isso, pessoal. Aqui no cadastro do fornecedor, a gente criou o campo aqui também para informar os dependentes, tá? Aqui no cadastro do fornecedor tem os dependentes. Então, se tem um fornecedor lá que vai ser escriturado no FD-Reinf, lá na série R4010, por exemplo, pode colocar os dependentes deles aqui no cadastro do fornecedor, tá? É um campo aí que a gente incluiu para poder fazer essas informações e aí a gente tem já disponível, né, para vocês aí essa opção. Vocês podem estar colocando os dependentes aí no cadastro do fornecedor diretamente, tá? Para estar enviando esses dados aí também. A Ângela
ficou com dúvida lá no cadastro do empenho, em qual natureza de rendimento ela deve colocar quando for diária. Deixa eu voltar aqui. Tá, não. Vamos lá. Quem que perguntou, meu Deus? A Ângela. Ângela, o Ribeiro. seguinte. Deixa eu voltar aqui no empenho. No caso da diária, Ângela, não vai ter essa natureza de rendimento, porque quando você colocar o tipo 1 aqui, e-social, se você perceber, a tela já mudou. Não te dá mais opção de você colocar aí natureza de rendimento. Essa natureza de rendimento, ela está vinculada diretamente aqui para a série 4020 e 4010, tá? Então só vai ter natureza de rendimento quando você for fazer um desses eventos aqui. Na diária, como vai lá pela folha de pagamento, ela nem aparece para você, tá? Porque como vai pela folha de pagamento, vai pelo social, não precisa ir no FD Reinf. Então não há necessidade de colocar rendimento, natureza de rendimento para diária, mesmo porque não vai nem ter o campo aí para você preencher, tá? A partir do momento que você colocar 01 aí social, ele já vai fechar essa informação aí para você, tá? O Climério está perguntando se o serviço for prestado por pessoa física e reteve imposto de renda, ele precisa ser informado pelo E-Social? Climério, e aí, tudo bem, Climério? Joia? Você está perguntando o seguinte, se essa pessoa é pessoa física e houve a retenção do imposto de renda, é isso? Léo, é isso mesmo. Quando o serviço for prestado por pessoa física imposto de renda, é informado pelo E-Social? Bom, aí, o Climério, entra a questão lá do raciocínio. Bom, é uma relação de trabalho, é um trabalhador esporádico, como que é isso aí? Porque é o seguinte, aqui para diferenciar o E-Social e o FD-Reinf, é aquela questão, tem a relação de trabalho? Se tem uma relação de trabalho, é um contrato que foi firmado ali com esse cara, né? Ou esse cara tem um vínculo, 3 vezes por mês ele vai lá fazer esse trabalho. Então, se tem esse vínculo de trabalho, tem que ir pelo E-Social. Se não tem um vínculo de trabalho, vai pelo FD-Reinf, tá? Então, a leitura que tem que fazer é isso, tenha esse vínculo de trabalho, porque o vínculo empregatício, que o cara está lá na folha, beleza, E-Social, folha de pagamento, ok. Não tem vínculo empregatício, mas tem relação de trabalho, né? Tem um contrato, ou às vezes não tem contrato, mas tem essa relação de trabalho com o município, aí vai pelo E-Social, né? Vai pelo E-Social aí, essas retenções. Agora, se esse cara não tem vínculo de trabalho, vamos supor, um exemplo aqui, um palestrante, né, ou um consultor que a prefeitura contrata para poder estar indo lá no município fazer, né, um relatório, alguma questão em específico, tudo bem, ele vai pelo FD-Reinf, porque não tem vínculo de trabalho. Mas agora aquele camarada que faz chaveiro todo mês. É aquele cara que corta lá, né, que capina os terrenos lá todo mês. Ele já tem um vínculo de trabalho ali com o município. Então ele já tem esse vínculo ali, né? É aquele que já tem um contrato ali para trabalhar uma vez por mês para podar as árvores do município. Então, quando tem vínculo de trabalho, tem que ir pelo E-Social. Tá? Quando não tem esse vínculo de trabalho, tem que ir pelo FD-Reinf. Aí vem a questão aí do entendimento desse vínculo dessa pessoa aí com o município, tá? O Climério confirmou lá que nesse caso que ele falou não tem relação, tá, Léo? Ah, tá. Não, beleza, Climério. Então, se não tem relação de trabalho, aí você tem que mandar ele no FD-Reinf, tá? Vir aqui, marcar que deve ser essa informação para lá e colocar a natureza de rendimento dele aqui, a natureza de rendimento dele aqui ser enviado, tá? O que eu costumo dizer, pessoal, é o seguinte, a gente analisa o ponto. Tem vínculo de trabalho? Não tem vínculo de trabalho? Porque uma vez indo pelo E-Social, não precisa ir no FD-Reinf. Então, a leitura que tem que ser feita se esse cara tem um vínculo de trabalho, tem um contrato, tem um vínculo empregatício, né? E-Social lá, folha de pagamento, e E-Social, contabilidade. Se não tem um vínculo de trabalho, não tem vínculo empregatício, é um cara esporádico, é um serviço esporádico, é FD-Reinf para estar sendo informado aqui no registro 4010, que é pagamento para pessoa física, e 4020, que é pagamento para pessoa jurídica, tá? Até eu vou entrar num exemplo aqui que eu achei bem interessante. Olha só para vocês terem a noção, para a gente poder compreender um pouco mais. A gente sabe que a folha de pagamento vai pelo E-Social, né?
Só que vamos supor que uma indenização. Vamos supor que esse cara da Folha faleceu, né? E aí ele vai receber uma indenização. E quem vai receber essa indenização é a esposa, é algum parente. O cara estava na folha de pagamento, então ele estava sendo enviado pelo social, mas essa indenização que ele vai receber, ele tem que receber pelo FD-Reinf, porque essa pessoa que vai receber essa indenização, ele não tem vínculo com a prefeitura. Vamos supor que esse cara não tem parente, que vai receber o irmão dele. E o irmão dele não tem vínculo nenhum na prefeitura. Então, essa indenização que esse cara vai receber vai ser no FD-Reinf. Por quê? Porque quem está recebendo a indenização não tem vínculo nenhum com a prefeitura, apesar do cara ter ido na folha a vida toda, né, ter sido escriturado lá. Mas quem tinha vínculo com a prefeitura é o servidor que faleceu. Quem vai receber a indenização já é um terceiro que não tem vínculo nenhum. Aí, esse sim recebe pelo FD-Reinf. Então, a jogada aí é entender o vínculo de trabalho, né? E o vínculo empregatício. Então, claro, se não tem vínculo de trabalho, não tem vínculo empregatício, a maioria dos outros serviços tem que ser informado no FD-Reinf, né? Porque vai substituir a DIRF e aí tem que estar escriturado lá essa informação, tá? Léo, voltando lá na Ângela, que tinha perguntado sobre o campo natureza de rendimento no cadastro do empenho, ela falou que lá na ordem de pagamento aparece para ela preencher. E aí ela queria saber qual que ela deve colocar lá no caso de diária. Bom, vamos lá, Ângela. Tá aparecendo natureza de rendimento para você lá, mas como é que tá o empenho? O empenho tá marcado com tipo 1 lá de e-social? Porque se tiver marcado o tipo 1, não é para estar aparecendo lá não, tá? Eu vou até olhar para ver se é algum bug, alguma coisa assim, mas se no seu empenho aí, Ângela, tiver marcado o tipo 1 e-social, não é para estar aparecendo esse rendimento lá não, tá? Não é para estar visível lá para você não. Pode ser que, né, como a configuração saiu essas semanas aí anterior, pode ser que poderia ter marcado ali o tipo FD-Reinf, aí ficou salvo, e aí fez a liquidação, fez o OP, ficou salvo lá. Tá? Eu vou pedir para verificar isso, mas lá no empenho, está marcado com tipo 1 e social, não deve aparecer. Se for isso, eu já vou pedir para corrigir lá, tá? Mas não precisa se preocupar, porque não precisa estar marcando o rendimento aí. Mas também, nesse caso aí, se você colocar outros rendimentos, não tem problema, tá? Porque como lá no empenho vai estar marcado o tipo 1 e social e vai gerar lá pela folha, isso aí é só marcação mesmo. Se tiver ocorrendo isso mesmo, de estar com esse pequeno bug de, né, quando marca FD-Reinf, salva, faz OP e fica salvo lá, mesmo você voltando no empenho colocando tipo 1, não tem problema. Você coloca demais naturezas, rendimento de natureza, as demais aí, pode colocar essa opção e salvar o registro tranquilo, porque quando o empenho está marcado com tipo 1, vai levar só lá no e-social da folha. Isso aí não vai ter impacto nenhum na geração, tá? Mas se for isso, eu vou pedir para averiguar lá, tá? Se for esse bug de estar aparecendo para você aí na tela do empenho, mesmo que o empenho seja marcado com tipo 1. Léo, o Felipe informou que lá no município dele tem benefício social para algumas pessoas. Aí ele está perguntando se ele deve marcar 01 no INSS, lá no empenho. Tá, esse benefício pessoal é para o pessoal da Folha, não é? É o pessoal que está lá na Folha, não é? Confirma, por favor. O que seria esse benefício? Seria uma ajuda de custo? O que seria? Porque a ajuda de custo tem que ir pelo e-social, tá? A ajuda de custo tem que ir pelo e-social, tem que ser o tipo 1 marcado lá no empenho para poder ir. Se esse benefício entra nesse sentido, tem que... Bom, e se for o cara que está vinculado na folha, aí ele vai lá pela folha de pagamento, tá? Eu preciso entender esse benefício, exatamente o que ele é. Se é um benefício que paga lá na folha para esse cara, né, que está vinculado na folha dele lá, então esse benefício vai no total da folha. Não, Léo, ele diz que ajuda para as pessoas carentes. Tá. Sim, não, então é uma ajuda de custo ali que, né, entendi. Bom, então essa ajuda de custo, ela tem que ir pelo sexual, porque eu entendo que seja como se fosse essa ajuda de custo também, né? Então eu entendo que ela tem que ser escriturada lá no e-social aí da contabilidade, tá? O Franciel está perguntando se tem algum problema reter imposto de renda na liquidação para pessoa jurídica. Não, a questão ali da retenção pode ser feito ali
Na liquidação não tem problema. A questão em si é que, para gerar a série do FDRINF 2010, ele pega pela liquidação ali, que é a previdência, né, o regime de competência, tal. Para a geração da R4000, é pela ordem de pagamento, porque na ordem de pagamento é que acontece, né, a retenção do imposto de renda ali. Se for uma comodidade só para na hora que fazer o OP já está lá, não tem problema nenhum, tá? Porque o sistema realmente ele vai gerar a série R4000, se eu entendi, é pelo pagamento ali, é pelo pagamento quando vou descontar ali o imposto de renda, tá? Então, para a questão, porque o pessoal realmente já fazia isso, né? Na liquidação ali já fazia todas as retenções, já deixava ali, quando fazia o OP, já puxava automaticamente as retenções ali. Não tem problema, porque na verdade a retenção do imposto de renda ela se dá na hora que faz a ordem de pagamento, né? E para a geração das R4000 só vai gerar lá quando acontecer a ordem de pagamento do mês, tá? A Previdência, que é os eventos R2000, que é o R2010, que ele pega pelo tipo de INSS de despesa, aí sim, é pela liquidação, regime de competência, tá? Mas aí, essa questão aí de reter na liquidação lá, quando fazer o OP, ela já vai estar lá, a retenção ali disponível. Então, não tem importância também, porque quando a gente gera o evento da série R4000, ele pega pelas OPs do mês, não pega pela liquidação. Então, se você reteve a imposto de renda na liquidação, mas não teve a ordem de pagamento no mês, ele não vai gerar essa informação aqui da série R4010 e 4020, porque não tem a OP, tá? E é na OP que se dá ali o registro, né, a retenção do imposto de renda para a geração dessas séries R4000, tá? Agora, já a série R2000, não. É na liquidação, pelo regime de competência, pela nota, aí já é a outra coisa. Realmente, tem que ter realmente a retenção do imposto de INSS. E só um detalhe também, pessoal. Nessa série R2000, que é a retenção lá do INSS pelo regime de competência, só vai essa informação se tiver a retenção do INSS, tá? Não precisa ir se não tiver retenção do INSS. A diferença do R2010 com o R4010 e 4020 é que a série R4010 e 4020 só vai se teve retenção ou não e pela ordem de pagamento no mês. A série R2010, ela vai pela regime de competência, pela liquidação, se houve a retenção previdenciária, tá? Então, tem esses dois parâmetros aí. Um é pela OP, o outro é pela liquidação, regime de competência. O outro tem que ter a retenção do INSS e os demais pode ter ou não ali a retenção do imposto de renda. Porque aqui, lá na própria manual, né, na própria legislação, fala o seguinte: pagamento para pessoa física ou pessoa jurídica, independente se tiver o imposto de renda ou não, ele deve ser escriturado, tá? E aí é pela ordem de pagamento que gera os R4000, tá? O Éder, Léo, perguntou, no caso das notas fiscais que tem retenção de PIS, COFINS e ICS-LL, o município deve reter ou somente o imposto de renda? Um imposto de renda, cara. Eu acho que o município não tem essa competência, eu acho que fica lá na União. Eu acho que deve reter só imposto de renda, tá? Inclusive, a live do professor Gilvan, ele fala sobre isso também. Essas retenções aí de competência lá da União, né, e dos estados. Aqui eu entendo que só o imposto de renda realmente e a escrituração desse serviço aí para ir para o FDRINF, tá? O Ricardo perguntou, Leonardo, penso que a diferença entre o E-Social e o REINF para a pessoa física seria a retenção do INSS, não seria? Como é que é? Repete, por favor. Penso que a diferença entre o E-Social e o FDRINF para a pessoa física seria a retenção do INSS, não seria? A diferença do E-Social e para o FDRINF para a pessoa física seria a retenção de INSS, não seria? Não, mas o que acontece? Se não teve retenção de INSS, vamos supor, se teve um trabalho, não teve retenção de INSS e não teve retenção de imposto de renda, e foi um serviço prestado por pessoa física, nesse caso, deve ser informado no FDRINF. Então, a gente não pode assim, fazer essa leitura só pela retenção do INSS, porque tem muitos serviços prestados para pessoa física que não tem a retenção do INSS, mas deve ser retido lá. E tem uns que têm a retenção do INSS também,
no caso, né, e tem retenção do imposto de renda, que deve ser informado no FD-REINF também. Então, assim, é uma leitura aí que tem que ter um certo cuidado, tá? Porque o que acontece? A gente pode ter alguns cenários. Por exemplo, essa nota, vamos supor que essa nota teve desconto de INSS e não teve desconto de imposto de renda. Se esse serviço teve o desconto do INSS, ele vai passar aqui pelo tipo 3 do INSS e vai gerar o registro 2010, né? Mas aí ele vai ter que ser informado aqui no FD-REINF também, mesmo que tenha retenção ou não. Se a nota não teve desconto de INSS, não teve desconto de imposto de renda, não teve nenhum desconto, e foi uma prestação de serviço para pessoa física, por exemplo, né, no caso, pessoa jurídica, mesmo assim ele tem que ser informado no FD-REINF, porque tem que ser escriturado, né? Agora, lá no E-Social, essa informação né, de vinculação é realmente a questão de relação de trabalho, né? Se esse cara tem a relação de trabalho ou não tem a relação de trabalho aí no município, para evidenciar se vai por lá ou se vai por aqui. Porque com o advento agora da R4000, pessoal, a maioria dos serviços tem que ser escriturado, né? E se não tem vínculo de trabalho, não tem vínculo empregatício, tem que vir aqui no FD-REINF, tá? Obrigado, o Maurício. Estava precisando de uma aguinha aqui mesmo. Opa. Bom, pessoal, tem algumas questões aqui que eu até falei já, até antecipei, né? Mas que eu quero frisar para vocês. Tem algumas questões aqui que eu fui falando aí do decorrer, né? Mas o que eu queria frisar realmente era essa dúvida aí no cadastro do empenho, de onde marcar, né, como marcar, qual a leitura a ser feita. Mas eu falei das diárias, né, que vão lá pela folha de pagamento, né? Falei dessa questão aí. Os serviços prestados também, mesmo que não tenha retenção, tem que ser marcado o tipo 1 lá de despesa. Os empenhos da folha, não se preocupem, já vão vir com 99, e se for algum empenho lá da folha, pode marcar 99, porque vai ser gerado pelo FD-REINF. Período sem movimentação, ou seja, se não houve movimentação no exercício, não precisa mandar. Se não teve liquidação, não teve OP dessas prestações de serviço, não há necessidade de enviar a movimentação zerada, tá? E os empenhos já cadastrados podem entrar, né, também aí e modificar, não tem problema. Essa opção aí é só para esses envios, pode modificar sem problema nenhum. Eu coloquei aqui justamente para me lembrar. Tem a questão também, pessoal, da água e energia, tá? A live lá do professor Gilvan também esclareceu bastante sobre isso. Você publicou, né, Matheus, lá para o pessoal? E Coloquei sim aí no eu chat, até Léo. sugiro que vocês assistam lá novamente, para quem não assistiu, porque lá o professor, né, ele trabalha lá na STN, ele fala que deve ser enviado água e energia, né? Tem toda a questão da retenção, então se atentar a isso aí também, tá? A essa Eu questão. vou colocar novamente o link E lá. também, pessoal, feriado municipal. Eu coloquei uma informação aqui relevante porque nos estudos aqui eu achei isso relevante. Porque é o seguinte, por exemplo, dia 15 dá domingo agora, né? A gente tem o feriado agora, quinta-feira. Mas assim, para esse envio dessa remessa, eles vão computar o feriado municipais de vocês, tá? Então vamos supor, Cocalzinho, Rubiataba tem um feriado municipal específico ali do município. Esse feriado vai contar também como prazo de entrega. Vocês não vão conseguir mandar se o feriado for dia último, no último dia. Porque a gente tem na cabeça só 7 de setembro, feriado nacional, né? Estadual, etc. Então, vai olhar a nível de feriado municipal, tá? É uma informação também que eu peguei e coloquei aqui para me lembrar também, para passar para vocês aí a atenção aos feriados municipais aí, locais de vocês também. E tem uma outra questão também que eu queria falar. Nós vamos criar aqui um relatório, pessoal, é uma melhoria para ajudar vocês aí na seguinte questão. A gente tem, deixa eu só abrir aqui, a gente tem lá na receita orçamentária a questão do imposto de renda, né? Que é a questão da receita do trabalhador, né? Que é a receita lá que vem da folha, que é a receita
já de rúbrica 11.13.03.01, e a gente tem os outros rendimentos, que é o 11.13.03.4, né? Então, a gente tem essa divisão lá na receita orçamentária. E aí, pensando na contabilização dessa receita do imposto de renda, e só pegando uma ênfase aí também, que é porque é muita informação, pessoal, esse assunto é um assunto que tem bastante coisa, então a gente às vezes fica processando, porque é muito vasto, né? E aí a gente às vezes quer falar muita coisa e às vezes acaba esquecendo. Mas esse imposto de renda também, que vocês retêm, que retém ou não, que vai para o FDRINF, pessoal, esses que vocês retêm, a gente já sabe que é imposto de renda do município. Então, quando for lá para o FDRINF, vai ser escriturado, mas não vai para o DCTF Web, porque não vai pagar essa guia, porque o imposto de renda é no município, né? Então, quando transmitir essa informação, vai a informação do valor, vai a informação lá da pessoa, mas a DCTF Web não vai processar esse valor para estar pagando essa guia, porque o imposto de renda já fica ali no município. Então, para essa contabilização correta do que é imposto de renda do trabalhador, que foi descontado lá do trabalhador, e o outro imposto de renda ali dos outros rendimentos, nós vamos criar um relatório para vocês para dividir o que é imposto de renda do trabalhador, o que é o imposto de renda de outros rendimentos, para você estar fazendo esse lançamento aí na Receita Orçamentária de forma detalhada. E como que vai proceder isso? Lá no cadastro do empenho, a gente tem o tipo 1, que é o E-Social, né? Então, as despesas que tiver marcada aí com o tipo 1, que é do social, que vai lá pela folha, né? Ou seja, essas informações que vai pela folha de pagamento, a gente vai extrair esse imposto de renda de lá e vai separar o relatório para poder dar para vocês aí o valor exato do imposto de renda do trabalhador para vocês lançarem no 11.13.03.01. E os outros rendimentos, né, que advêm lá do FDRINF, né, que não é ali da folha de pagamento, a gente vai separar também para vocês colocar essa informação. Porque para lançar essa receita aí na categoria, na rúbrica correta, o que é imposto de renda do trabalhador e o que é imposto de renda lá dos outros rendimentos, vocês precisam ter essa informação detalhada. Então a gente vai criar esse relatório aí de melhoria também para vocês estar fazendo esse lançamento. A gente vai divulgar aí para vocês, tá? Assim que estiver pronto, e vai passar essa informação aí também. E uma outra coisa que eu também já estava esquecendo, pessoal, lá na tela de geração da remessa. Isso aqui é importante falar para vocês. Pessoal, a gente tem aqui o evento de fechamento e reabertura também, tá? E aí, esse evento, ele ainda não está pronto no sistema, né? E aí, esse evento, pessoal, se vocês... o item está em andamento aqui já, tá? Para estar disponibilizando para vocês aí. E aí, quando vocês forem enviar e fazer o fechamento aí dessa série, vocês podem estar entrando em contato aqui com a gente para a gente estar auxiliando vocês aí, porque é bem simples lá no ECAC fazer esse fechamento, tá? Da série R$4.099. Então, o item também já está sendo disponibilizado aí o mais rápido possível, tá? No momento ainda não está sendo feito pelo sistema, mas já está em fase de desenvolvimento. E aí esse fechamento lá, ele ocorre igual ao fechamento da série R2000 também. Ele é bem simples de ser feito. Aí vocês podem estar entrando em contato com o suporte, que a gente vai estar auxiliando vocês aí a fazer esse fechamento. Mas assim que o item subir, a gente já vai avisar aí para vocês. Deve ser informado, tá? E a gente vai auxiliar vocês. E aí, pessoal, também só uma outra informação que eu queria lembrar vocês aí, sobre a questão lá de água e energia, que eu falei para vocês, né? Que no caso da companhia for privada, que igual o caso de Cotais e Tocantins, todas são públicas e não deve ser retido. É a questão de reter lá, né? Dessa companhia aí de água e energia, no caso de água, tá? Mas aí deve ser informado no FDRINF, tá? Ela deve ser escriturada lá essa informação, tá? Bom, sobre essa questão, pessoal, eu acho aqui que eu falei tudo. Deixa eu ver aqui se está faltando alguma questão aqui. Era isso que eu queria passar aí para vocês, pessoal. Essa questão aí dessas informações e dessas gerações aí,
tá? A gente fez o vídeo para poder auxiliar nesse sentido aí também, e aí já está lá no site de treinamento, nós vamos disponibilizar os outros para vocês também, e assim que for ficando pronto, essas melhorias, a gente vai liberando aí para vocês essa geração. Foi mais para poder ajudar aí nessa dúvida de marcação aí do empenho, tá? Do tipo de despesa INSS, tipo de despesa imposto de renda, para estar selecionando essas opções e marcando aí essas gerações, tá? E a gente vai divulgar também, assim que sair todas essas melhorias, a gente tem algumas outras melhorias também de relatórios, né, que a gente vai estar fazendo aí e divulgando aí para vocês também esses detalhes. Era mais para poder auxiliar aí nessas informações e essas dúvidas de quando vai para o social, de quando está na folha de pagamento, o que tem que ser marcado aqui na despesa do IRF, né, e o que ele está computando, que é pela ordem de pagamento, e o tipo de despesa INSS pela liquidação, lá no caso do FDRINF, tá? Para estar auxiliando aí nessas informações aí junto com vocês, né? Eu acho que é isso, né? Todos esses Léo, detalhes. temos mais algumas perguntas aqui do pessoal. Tá em nome Notebook e Câmara. No caso dos prestadores avulsos que foram empenhados com código 03, quando enviar o e-social, automaticamente esse valor da retenção estará na guia? O 03 é pro REINF, né, Léo? Não, o 03 não vai para o e-social, o 03 vai para o FD-REINF, tá? Então, as retenções que teve aqui no tipo 03, ele vai lá para o FD-REINF no evento 2010, tá? Então, essas retenções vão estar lá. A Previdência, né, e o Imposto de Renda que é retido ali, no caso em específico aqui a Previdência, já vai estar lá essas informações. Mas aqui não vai para o e-social, não. Ele vai para o registro. Se você marcou aqui a despesa 03, ele vai lá para o registro R2010, tá? Ele não vai para o e-social, não. E é claro, vai pelo regime de competência, as retenções que teve ali na liquidação, e essa informação lá vai para o FDRINF e a guia, tá? A Neire, Léo, tá falando que lá no município dela faz o empenho de ajuda de custo para pessoa física, sem vínculo empregatício. O que devo marcar no empenho no caso do INSS? Tá. Mas essa ajuda de custo aí, então, ela não é para o pessoal lá da Folha, né? É um ajuda de custo individualizado, é isso, ô Meire? É isso mesmo, né? Deixa ela responder aqui, eu já te falo. Porque Isso mesmo. a ajuda de custo ali, ela deve ser ali pelo e-social, tá? Então, ela deve, por mais que não tenha um vínculo empregatício ali, mas ela deve ser, de acordo com a live do professor lá, Gilvan, essa ajuda de custo deve ir pelo e-social. Então, você deve marcar aqui o tipo 1 para ir essas informações lá pelo e-social, tá? O Jonas, Léo, tá perguntando sobre os envios das diárias. Como a folha de pagamento já foi enviada pelo RH e o tipo de despesa INSS estava como 99, ele vai ter que fazer a retificação da folha para enviar as informações das diárias? Bom, você está querendo dizer que já foi enviado, então, o e-social da Folha, né? Bom, se já foi enviado o e-social da Folha, ainda está no prazo, pode fazer a retificação. Só que o item ainda não subiu ainda. Eu até tenho que confirmar, porque até sexta-feira não estava pronto ainda. Eu vou confirmar com vocês, a gente vai passar aí nos grupos as informações quando subir, tá? Mas é para subir de hoje para amanhã essas informações aí para estar gerando, tá? Mas aí pode sim. Quem que perguntou, Matheus? Quem perguntou foi o Jonas. A Jonas, mesma pode pergunta o sim. Luciano também fez. Pode sim, tá? Pode entrar já nessas despesas aí, que é das diárias, pode marcar o tipo 1 do e-social, e assim que o item já estiver disponibilizado lá pela folha de pagamento, a gente vai notificar vocês, porque como ainda tem prazo, é só retificar. Se a Folha já mandou o e-social da Folha para entrega agora, não tem problema, só fazer a retificação e mandar novamente essa informação. Só que para vocês aí da contabilidade, já pode entrar nos empenhos lá de diário e marcar com o tipo 14 para estar essa marcação. Porque assim que subir, é só fazer a retificação lá novamente, porque essa informação já vai na folha de pagamento aí junto lá com os eventos da folha, tá?
já pode entrar nos empenhos, modificar, colocar tipo 1 aqui, e-social, para os elementos aí da diárias, que assim que for disponibilizado aí, vocês já podem fazer essa retificação lá, tá? Tá. O Gustavo, Léo, ele falou que ficou com uma dúvida. Eles fazem doação de cesta básica para pessoas carentes lá? Se deve ser informado na social a aquisição para distribuição, mesmo não tendo vínculo à folha? Tá, essa questão aí não tem vínculo com a folha, é cesta de pessoal avulso, no caso, né? Bom, olha, se essa ajuda de custo não está vinculada com o pessoal da folha e esse pessoal não tem relação de trabalho, quem que perguntou? Matheus, por favor. O Gustavo. Uhum. Gustavo. Bom, Gustavo, isso aí não tem relação de trabalho, né? Esse pessoal aí não tem relação de trabalho, é uma ajuda de custo individualizado, né? Aí, então, nesse sentido aí, pessoal, quando a ajuda de custo está vinculada com esse pessoal da Folha e quando não está vinculado, eu entendo que pode ser enviado, né, essa questão aí pelo E-Social quando tem esse vínculo de trabalho, quando tem essa questão dessa informação. Eu vou fazer, essa questão aí eu vou confirmar ela melhor, tá? Porque essa questão aí, de acordo com o professor Gilvan lá na live dele, ele fala que a ajuda de custo deve ir pelo E-Social. Mas e tem essa questão da vínculo de trabalho, ou se não tem, tá? Nessa questão em específico aí, Gustavo, eu vou estar confirmando exatamente e vou estar passando para você, tá? Se deve ir, né, pelo FDRINF ou se deve ir lá pelo E-Social, mesmo que não tenha essa relação de trabalho aí, tá? Essa aí pode deixar aí o seu contato, que eu vou estar confirmando diretamente essa informação e te passar aí para ter essa certeza realmente sobre essa questão, sobre essa ajuda de custo em específico aí, tá? Aí você anota para mim, por favor, Matheus, para a gente dar a resposta lá depois, tá? Certo. O Márcio está perguntando, Léo, se no caso dos empenhos de menor aprendiz, que ele empenha lá no 339008, outros benefícios assistenciais, se ele deve ser informado o tipo de INSS 01. Qual que é o 339008, o elemento, ele empenha a despesa com menor aprendiz. menor aprendiz? Olha, eu Isso. entendo que deve ir lá no E-Social, igual o 16 lá do pessoal da saúde também, tá? Eu creio que deve ir sim lá para o E-Social essa informação também. E aí, para essa geração do E-Social, desses detalhes, pessoal, a gente vai ter que rever alguns pontos, porque a gente tem, né, liberou o item para mandar a diária, que a gente incluiu essas informações, e aí até surgiu a questão lá também dos agentes da saúde, né, que foram feitos também alguns lançamentos, e aí também essa questão aí do 08, a gente também teria que estar incluindo isso aí para ir lá no social. Eu entendo que deve ser informado sim. Nessa questão aí, a gente vai ter que acrescentar aqui no sistema, se for o caso, para estar enviando, tá? E aí também eu já vou pedir para poder a gente analisar isso aí para colocar essas informações também, tá? É porque, assim, pessoal, com a questão da diária, que a gente, né, entendeu depois, né, de várias palestras e estudos, a gente entendeu que essa parte que envolve lá o pessoal da Folha, que tem, né, as ajudas de custo, né, as diárias, né, e até mesmo essa questão do pessoal da saúde aí, que deve ser informado tudo lá no E-Social, né? E aí a gente veio colocando acoplando essas gerações. É igual a indenizações também, né? Tem indenizações ali já direto por servidor e tem aquela que eu dei o exemplo de indenização por morte, por exemplo, que aí não tem um vínculo. Então a gente vai colocando essas informações para ser levado aí pelo E-Social. Então, eu peço a vocês que, se tem um ponto específico aí no município de vocês, né, que vocês estão utilizando e que vocês estão com dúvida se devem ou não devem ser enviado para o E-Social em algum elemento específico, entre em contato com a gente aí, pode entrar hoje mesmo no suporte e passe essa questão, porque a gente já vai fazer esse levantamento e já vai também analisar aí essa informação para estar colocando no sistema, tá? A gente colocou recentemente agora as diárias para ir no elemento 14, para ir lá no E-Social, porque a gente entendeu que precisa ir, né? A diária deve ser escriturada, mas esses outros também pontos que vocês levantaram e que vocês acham que devem ir também no E-Social ou que vocês ficaram em dúvida, passa para a gente, porque a gente vai também analisar aqui e vai colocar essas informações para ser puxada também pelo E-Social lá da Folha e vamos notificar vocês aí também de uma forma geral, tá? E, bom, tem
outra questão aqui também, pessoal, que deixa eu confirmar se eu passei para vocês, mas é sobre o evento R9000 também, para poder fazer a exclusão desse lançamento. O R9000, a gente também vai colocar ele aqui, tá, pessoal? A gente liberou a massa de dados agora para ser enviada, porque é a massa de dados principais. Mas da mesma forma que acontece lá com a série R2000, a série do E-Social, de você poder fazer a exclusão de um evento já enviado, a gente vai colocar essa informação aqui também, tá? A gente vai colocar aqui esses dados para ser enviado. A gente não colocou ainda porque também está em projeto de desenvolvimento, tá? E aí, se precisar também fazer alguma exclusão lá diretamente, pode estar em contato com a gente aqui no suporte, porque a gente vai auxiliar vocês aí a estar fazendo isso. A gente vai divulgar assim que tiver pronto. A gente tem algumas melhorias, tem alguns acabamentos, pessoal, até mesmo alguns relatórios gerenciais também que a gente vai criar, que a gente vai disponibilizar para vocês, tá? A gente soltou aqui a geração dessa massa do registro 4010, 4020, porque é a massa maior de envios, né? E aí precisa ser enviado até agora o dia 15. Mas a gente tem sim alguns relatórios de melhorias que a gente vai fazer, tem alguns campos que a gente vai melhorar também para fazer toda essa leitura dessas gerações aí, e a gente vai divulgar para vocês. É porque lá no Calc, para fazer esse fechamento e essa exclusão é bem simples. Então, o nosso suporte está aí para auxiliar vocês também, se precisarem, tá? A mesma coisa são os erros que eu creio que alguns municípios já devem ter, né, se deparado com alguma inconsistência. Esses erros também podem estar entrando em contato aqui com a gente para poder informar, né? Ó, pessoal, estou analisando aqui o R4000, deu esse erro aqui, para a gente poder tratar, fazer toda a análise referente, né, a essa informação, e aí a gente está dando suporte aí para vocês. O intuito aqui foi realmente tirar a dúvida de como fazer essas marcações, o que deve ser marcado, tá? Pode ser que venha ter outras dúvidas de informações também, se deve ir ou não deve ir para o E-Social, o FDRINF, então vocês podem estar passando para a gente, porque a gente vai estar analisando aí essas questões e está divulgando aí para vocês também essas informações, tá, pessoal? Porque na legislação entra bastante coisas, né, bastantes critérios, e aí a gente também tem que estar aí fazendo toda essa pesquisa, essa análise, para estar dando aí uma resposta bem assertiva para vocês aí também, do que vai ou do que não vai para o E-Social. Eu levantei alguns pontos aí, que é os pontos mais correlatos, né, que tem mais dúvidas, que tem mais questionamentos, principalmente a diárias, né, que é uma questão bem questionada, né, nesse sentido, e que a gente vai levar lá pelo social, sim, essa informação, e já pode entrar no empenho e colocar o tipo 1 lá, mas é claro que vai ter outros serviços, vai ter outros questionamentos que a gente vai ter que analisar junto com vocês aí, para a gente estar pegando ali a melhor informação e estar informando para vocês, tá? O que eu queria era realmente tirar essas dúvidas aí de como o sistema vai proceder, como vai ser a marcação, como que vai ser a geração aí desses eventos aí, nesse sentido aí. Bom, antes de finalizar então, Matheus, eu vou responder mais algumas perguntas aí que possa ajudar, se tiver mais alguma. Vamos lá pra então, gente nós temos encerrar. algumas. O Renan está perguntando por que a folha deve ser 99, lá no campo de tipo de despesa INSS, né, no empenho, e a diária 01, sendo que ambas vão pelo E-Social. Não, sim, Renan, é porque a diária, a nossa construção aqui do item, para ela poder ser, digamos assim, enxergada lá na geração da folha, tem que estar marcada como um. É porque é a mesma geração, eu entendi o que você quis dizer, mas internamente aqui, para a gente poder levar essa informação, é diferente, tá? Então, lá para a folha de pagamento, no 319011, né, que é ali a folha... que tem já no E-Social, que já é enviado, pode deixar 99. Mas para diárias do 14, você tem que colocar o tipo 1, porque é ali que a gente vai enxergar essa diária para juntar com essa folha, tá? Então, por isso é que precisa estar o tipo 1 lá do cadastro de empenho apenas para diária. É para essa diária do elemento 14 ser enxergado, e a gente, quando criou aqui, né, toda a ferramenta para levar essa informação, a gente já tinha aqui uma definição que, quando a gente faz o E-Social pela contabilidade, a gente já tinha alguns elementos lá padronizados, era o 34, o 36, e a gente colocou o 14 também, que a gente entendeu depois de algumas discussões e de alguns estudos aí
com os professores que a diária deveria ir. Então, a gente colocou esse hífen lá para levar o elemento 14 também. Então, devido a essa construção aqui do sistema e essa informação, para estar pegando esses dados, a gente colocou o elemento 14 também. Tá? Então, essa geração, para estar acoplada lá junto com a folha, precisa estar com tipo 1, tá? Mas só nesses casos aí da diária. O da folha realmente é 99 mesmo. Então, nos seus empenhos aí da diária, você já pode entrar e colocar aí o tipo o tipo 1, tá? Para estar informando aí esses dados, tá? Bom. A Bisneia, Léo, perguntou se empresa optante pelo Simples Nacional marcaria a opção 99. Olha, o Bisneia, o entendimento lá é assim, tá uma questão, né? Alguns falam que não deve ir, outros falam que deve ir, porque o Simples Nacional lá, ele tem um desconto único, né? Então, não vai ter essa retenção individualizada aí do imposto de renda da Previdência. De acordo com o professor Gilvan, na live que a gente fez aqui, ele disse que deve ser informado, tá? Então, por mais que seja o Simples Nacional, ele entende, e assim, eu estou pegando como base, né, o que ele passou para a gente aqui na live, é que o Simples Nacional deve estar marcado lá para poder ir e ser escriturado no FD Reinf, tá? Por mais que tenha uma unificação única de retenções lá, mas segundo o professor Gilvan, deve ser informado. Tem algumas lives que eu já assisti que o pessoal fala que não precisa, mas está uma discussão assim, digamos assim, bem grande sobre isso, né? A gente pega aqui como parâmetro que o professor disse lá na live, que ele, na concepção dele, deve ser escriturado aí esse Simples Nacional, tá? O Clésio Amar, Léo, tem uma dúvida referente à diária. Ele quer saber como vai ser a informação, ela vai ser recebida pela social com relação à tributação de contribuição previdenciária. Como assim? Porque lá na diária não tem retenções, Não né? tem INSS, não né? tem E aí ele retenção. está querendo saber como que isso vai ser computado lá, como que vai ser referente à contribuição previdenciária, a tributação. Olha, quem que perguntou? O Clesiomar. Olha, Cleisomar, lá, quando chega essa informação lá, cara, bom, eu não sei exatamente como eles vão computar isso, cara, porque é o seguinte, a diária não tem tributação, né? Ela é só informativa. Então, eu creio que essa escrituração lá é para o pessoal lá do E-Social ter, né, essa informação para saber, não, tem um funcionário aqui e esse funcionário está recebendo tantas informações aqui de diárias, né? Porque a diária não tem a desconto da Previdência ali. Então, é mais para escrituração mesmo e envio dessa informação para quando chegar lá no E-Social, essa informação aí ter todo, como se diz, estar acoplada ali ao servidor, né? E ter essa escrituração lá para ele estar ciente de que esse fornecedor teve essas diárias aqui, X diárias no mês tal, e ter essa informação lá, né? Eu entendo que é mais para nível de informação mesmo e escrituração lá, para eles terem essa noção e ter esse controle aí, né? Léo, a Ângela perguntou se auxílio alimentação para servidores empenhado no elemento 339046 deve ir. Auxílio Alimentação para servidores. para servidores? Olha, eu entendo que sim, porque se está vinculado ao servidor, lá, é Ângela, né? E Isso. se é um auxílio, Ângela ele Ribeiro. entra ali como se fosse ajuda de custo. Eu creio que sim, tá? Tem que estar marcado como tipo 1 lá para ir. E aí, o Ângela, eu até peço também, se tiver algum outro auxílio que vocês aí têm no município, entre em contato com a gente para a gente estar colocando essas informações aí para estar sendo levadas, tá? Mas lá no empenho já pode colocar o tipo de social tipo 1, porque eu entendo que todos esses auxílios que é vinculado ao pessoal ali da Folha, ajuda de custos e auxílios, deve ir sim lá no E-Social, tá? Essa informação deve ser, igual a diária também, deve ser informada lá pelo E-Social também, tá? Auxílios, diárias, deve ser contemplado sim, porque eu entendo que essa informação deve ir para lá, tá? Então, pessoal, é o seguinte, bom, a gente vai estar encerrando aqui, e aí, o intuito era esclarecer essas dúvidas de vocês. E é claro, eu sei que vai ter bastante dúvidas aí de alguns outros procedimentos, né? Alguns outros serviços, se deve ou não deve ir. Então, eu peço que vocês entrem em contato com o nosso suporte, por favor,
mandem essas dúvidas também, né? Esses outros serviços aí, porque a gente já vai fazer análise aqui e já vai também divulgar para vocês aí depois. Eu vou fazer aí um vídeo específico só informando já essas questões aí que a gente vai estar acoplando no sistema. E só reforçando, pessoal, as diárias podem sim já deixar configurado aí no empenho, tá? E aí eu vou informar para vocês aí no grupo dos contadores sobre o item que está subindo. Ele está sendo tratado lá na folha de pagamento para fazer essa geração, tá? Para poder informar lá essas diárias em conjunto lá com a folha. E aí assim que ele já subir, deve estar indo hoje ou amanhã, eu vou confirmar para vocês, mas aí eu já vou, a gente vai divulgar também aí esse item, tá? Mas aí a marcação no cadastro do empenho, vocês já podem deixar com o tipo 1, tá? E assim eu entendo sim que tudo que está envolvido com ajuste de custo, esses auxílios aí para o pessoal da folha de pagamento, de acordo até mesmo com a live lá do professor Gilvan, a gente deve ser informado. Então vocês podem entrar em contato com o suporte, falar, olha pessoal, tem esse auxílio aqui, está vinculado, deve ir ou não deve ir, porque a gente vai pegar essas informações aqui, fazer análise e acoplar isso no sistema para liberar aí para vocês, tá? E aí a gente vai divulgando para vocês aí toda atualização, toda melhoria que for sendo feito, toda mexida que tiver no sistema que envolve essas gerações, a gente vai estar divulgando para vocês e vai estar deixando vocês a par aí de tudo que subiu, de tudo que está subindo, tá? E atualizando vocês aí nessas informações. Então, beleza, eu agradeço a todos vocês aí, obrigado aí pela participação, Matheus, Obrigado, pessoal. Também. E aí a gente vai dar continuidade aqui com esses andamentos desses itens que eu falei para vocês aí que está em acabamento, né? E aí a gente vai divulgar para vocês, tá? Até mais e eu espero que possa ter ajudado aí a esclarecer algumas dúvidas, alguns questionamentos, tá? Até mais para vocês e um bom dia. Até mais, bom dia, tchau, tchau. Inovação. Inovação sobre de onde viemos e para onde estamos indo. Inovação sobre quem você precisa para ajudá-la a crescer e alcançar a excelência. Talvez o mais importante de tudo seja a inovação no jeito de fazer gestão pública. Ver coisas que os outros não veem, desejar coisas que os outros não desejam, fazer coisas que os outros não fazem. Estamos crescendo e construindo um futuro inovador e com excelência. Somos mais de 100 pessoas conectadas em uma missão: facilitar o seu trabalho com segurança. Estamos localizados no coração do Brasil, com nossa sede matriz em Goiânia, Goiás, e nossa filial em Palmas, Tocantins. Oferecemos soluções 100% web para reduzir o custo, facilitar o acesso e levar mobilidade através de atualizações automáticas e da integração de dados. Nossos clientes contam com um time de especialistas preparados e altamente capacitados para dar todo o suporte necessário no uso das nossas soluções, além de orientações acerca das diversas situações exigidas pelos órgãos públicos fiscalizadores e reguladores. Disponibilizamos diversas opções de atendimento para nossos clientes. Temos suporte via chat dentro do sistema, central telefônica, aplicativos, e-mail ou mensagens instantâneas, além de uma plataforma online com conteúdos especializados em gestão pública. Somos uma empresa reconhecida pelo suporte e atendimento de excelência, pois oferecemos também treinamento presencial e online com especialistas das diversas áreas da gestão pública. Qual é o nosso caminho? O que nos conecta? O que nos leva em frente? Nosso compromisso é gerar soluções inovadoras e que facilitem o trabalho do servidor público municipal com segurança. Somos apaixonados pela excelência e é apenas assim que fazemos as coisas. Somos Megasoft e há mais de 30 anos fazemos gestão pública inteligente.